Olá, pessoal! Vou falar para vocês agora de racionalização de denominadores. Então, o que é o denominador? Numa fração, quem está em cima é o numerador, embaixo é o denominador, e isto é uma divisão. Lembrando que a raiz de 2, ele é um número irracional, quer dizer, ele tem uma parte decimal infinita, tá? Não periódica. Então, o que nós fazemos para resolver essa situação? Então, eu copio 1, a raiz de 2 e multiplico pelo número 1. O número 1 eu posso escrever de várias maneiras. Então, eu escrevo raiz de 2 sobre raiz de 2. Lembrando, raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a 1. Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Aí, eu resolvo a minha multiplicação de frações. 1 vezes raiz de 2, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. A raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Tá? Então, lembrando, raiz de 2 continua a raiz de 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o meu denominador não é mais uma raiz, virou um número real, racional, né? Natural, inteiro. Então, acabou a minha racionalização desse exercício. Se eu tenho o número 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, quando o denominador é uma raiz, então a gente racionaliza. Então, vou copiar 2 raiz de 2 vezes. Vou multiplicar por 1 novamente. Então, eu copio o meu denominador, raiz de 2 dividido por raiz de 2. Lembrando que isso daqui equivale a 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então não altera o meu resultado. Então, eu vou fazer 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, ou raiz de 4. Nas propriedades dos radicais, quando o índice e o expoente são iguais, eu cancelo e sobra o 2. Ou eu também posso fazer raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então, raiz de 4 é 2, tá? Então, como eu tenho em cima e embaixo uma fração que dá para simplificar, então eu simplifico essa fração por 2. Simplificar ela por 2, no caso, como é 2 e 2, eu posso cortar, né? Dividir por ele mesmo e vai sobrar para nós apenas a raiz de 2. Um outro exemplo para vocês. Se eu tenho 6 raiz de 3. Então, embaixo a raiz de 3. Então, eu vou pegar essa minha fração, tá? E vou copiar raiz de 3. E observo quem está embaixo. Então, raiz de 3. Então, eu vou por raiz de 3, raiz de 3. Copio, multiplico 6 raiz de 3 vezes 3, 9, ou coloco 3 ao quadrado e simplifico os meus radicais. Então, fica 6 raiz de 3 sobre 3. Lembrando que, quando eu tenho um número, eu tenho que observar se dá para simplificar. 6 dividido por 3 dá 2. Então, 2 raiz de 3, tá? Vamos fazer um outro exemplo. 10 raiz quadrada de 10. 10 raiz quadrada de 10 vezes raiz de 10 sobre raiz de 10. 10 vezes raiz de 10 dá 10, raiz de 10, copia. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz quadrada de 100.
eu já posso falar que a raiz quadrada de 100 é 10. Simplifico o meu 10 com esse 10, então vai sobrar raiz de 10, tá? Boa sorte para vocês aí. Espero que entenderam.